Saudações, já fazia muito tempo que eu queria gravar um vídeo didático, quase uma videoaula, que explicasse por que o mundo tá a bagunça que tá. Essencialmente, o que acontece, e aí muita gente bem melhor do que eu concorda, é que um liberal, se assustado, se torna um fascista. Basicamente, todo fascista é um liberal assustado. O capitalismo em crise avança na direção do fascismo. É o que a gente está vendo, a gente viu no Brasil, a gente está vendo na Argentina, está vendo no Equador, está vendo nos Estados Unidos, está vendo na Europa, certo? Eles estão assustados, acuados. E ao não saber como reagir para manter os próprios privilégios, as próprias posições, eles recrudescem o regime. Ok. Mas eu preciso de ir mais a fundo, porque isso todo mundo diz. O que eu quero é outra coisa. Eu quero que vocês entendam como a gente chegou nisso. E para tal, a gente vai ter que voltar a Roma. A gente vai tentar responder uma questão que é a seguinte. Não como Roma cresceu, como Roma se tornou um império. Não. Por que e como Roma declinou? Porque a gente está vendo o fim de um império. Mas não é o primeiro império que acaba. Então Roma é um excelente exemplo. Vamos lá. Vamos ao primeiro conceito, primeiro dado concreto. Em Roma, a produtividade do trabalho era baixíssima, porque dependia da mão de obra escrava. Um escravo, evidentemente, não vai dar o melhor de si, certo? Então, como a produtividade do trabalho era muito baixa, dependia-se da aquisição de novos escravos para manter uma produção mínima, né? Vamos colocar assim. Só que a obtenção desses novos escravos dependia da guerra. E basicamente dependia de vencer as guerras. Então a economia romana era uma economia de guerra, entendeu? Que precisava sempre obter novos escravos para que a produção, mesmo se não crescesse, ao menos se mantivesse. Fica com isso em mente. Segundo ponto, avanço tecnológico. Roma é mais ou menos da mesma época do Império Han Chinês. A China avançou enormemente do ano 500 antes da Era Comum a cerca do ano 500 depois da Era Comum. Período de 1000 anos de Roma é mais ou menos o período de 1000 anos da China. Só que a China avançou muito tecnologicamente, Roma não. O avanço tecnológico de Roma era muito pequeno, porque eles conseguiam tecnologia roubando técnicas e conhecimentos dos povos que eles conquistavam. Então, à medida que as conquistas cessaram, à medida que não foi mais possível invadir, eles também praticamente não tiveram novas invenções. Então, a tecnologia do país se estagnou, a tecnologia do império se estagnou. E por quê? Acho que não era nenhuma questão de administrar um império tão grande. Houve impérios maiores. O problema foi que eles não conseguiram mais. Eles foram detidos no Vale do Nilo pelos núbios, foram detidos na África pelo Saara. Eles não conseguiram passar do sul por causa dos núbios e por causa do Saara. Não conseguiram avançar no leste por causa do deserto da Arábia e dos iranianos, na época chamadas Partas. Então os iranianos detiveram os romanos. Não conseguiram avançar no oeste da Europa por causa dos germânicos. Não conseguiram avançar no norte porque eles não tinham tecnologias de navegação eficientes e também não conseguiram vencer os pictos. Não conseguiram avançar para o oeste porque tinha o Oceano Atlântico e eles não sabiam navegar direito. Então eles encontraram o limite do que podia ser conquistado. E aí pararam. E foi aí que começou todo o problema. Sem novos escravos, sem novas tecnologias, o império estagnou. Só que a população não. E o parasitismo aumentou. Opa, aí vamos a um terceiro ponto. Como assim parasitismo? A elite romana era essencialmente ou parasitária, vivia dos impostos dos outros, ou usurária, vivia de emprestar juros. Eles acusam muitos judeus disso, mas quem começou essa palhaçada foram os romanos. As duas atividades, o parasitismo e a usura, sugam os resultados de todo o trabalho produtivo. Os romanos eram como vampiros
que na falta de novos pescoços começaram a morder os próprios braços. O ponto aqui é que juro sempre, na média, vai ser muito maior do que o crescimento econômico. Então, o que o juro faz é extrair riqueza da sociedade. Ora, se você vai extraindo riqueza numa sociedade, ela vai empobrecendo, evidentemente, não tem mais dinheiro para manutenção, para infraestrutura, nem para avançar. As demais civilizações asiáticas sabiam disso, tanto que Michael Woodson escreveu um artigo brilhante sobre o tema. Ele fala que as civilizações do norte da África, civilizações do Oriente Médio, civilizações de várias regiões da Ásia, de tempos em tempos cancelavam a dívida. Sempre que trocavam de rei, que tinha uma grande vitória, eles cancelavam todas as dívidas, exatamente porque eles sabiam que juro, que dívida cresce mais do que patrimônio. Então, para impedir que o patrimônio da nação fosse dilapidado por uma elite usurária, eles faziam isso. Só que em Roma, não. Essa elite usurária em Roma tomou o poder. Então não havia cancelamento da dívida, pelo contrário, é um sistema parecido com o capitalismo no sentido que era orientado para os credores, não para o povo. Então vamos lá, a gente sabe que era uma sociedade militarista, de parasitas, usurários, onde a produtividade do trabalho era muito baixa e as conquistas tecnológicas poucas. Isso te lembra alguma coisa? Sim, Estados Unidos e Ocidente. É a mesma situação. A sociedade americana é basicamente a mesma coisa. É parasita, usurária, só que agora eles chamam de financista, mas é a mesma coisa. Perdeu a corrida tecnológica, você vê, eles não conseguem mais construir um novo Saturno V. Eles têm 400 bombas atômicas construídas 50 anos atrás e não sabem mais como utilizá-las. Quer dizer, não é só que a ciência não está avançando lá, está regredindo. A engenharia é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o trabalho inútil do setor terciário é cada vez maior e o trabalho produtivo do setor primário e secundário cada vez menos importante. Como resultado, a economia produz cada vez menos. Produzindo cada vez menos, eles compensavam isso roubando dos outros. Faziam isso através das Forças Armadas e da impressão do dólar. Só que as Forças Armadas estão sendo derrotadas pela Federação Russa. E a impressão do dólar está sendo derrotado pela desdolarização, pela ação dos chineses. Então, os Estados Unidos estão caminhando rápida e fortemente na direção da ruína. E, ao não poder mais explorar povos e terras estrangeiros, eles vão começar, já começaram, na verdade, a explorar e oprimir o próprio povo, a adoecer o próprio povo. 80% das dorgas desse planeta são consumidas por norte-americanos. 100 mil pessoas são desvividas a cada ano por causa de overtatadose. A guerra às dorgas já foi vencida por algum país capitalista do mundo? Nunca foi. Nunca foi. Por quê? Porque eles atacam os produtores, né, os camponeses e tal, que está lá no começo, atacam os consumidores, as vítimas, e atacam os varejistas. Nunca os atacadistas. Por quê? Porque os atacadistas são eles. Eles ganham dinheiro com a guerra às dorgas e ganham dinheiro negociando dorgas. Vou dar alguns exemplos. O Afeganistão produzia mais de 90% dos opioides do mundo, enquanto estava sob ocupação americana. O Talibã expulsou de lá, o Afeganistão não produz mais ópio. A Colômbia era um paraíso do narcotráfico. Pôs os americanos para correr. Para onde foram os traficantes? Foi tudo para o Equador, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Enquanto o México era governado por neoliberais associados aos americanos, aquilo era um inferno. Foi só assumir o López Obrador que esse inferno foi para os próprios Estados Unidos. Agora, veja, não é uma questão americana. É americana, mas é mais que americana, é o sistema. Só que aí entra outra questão. O sistema, os revoltadinhos, né? Como é que é o pessoal do Milei, né? Contra tudo isso que está, pessoal das jornadas de junho, agora o novo MPL, né? É o tal movimento correnteza. Eles são contra o sistema, mas eles são uns bostas. Você tem que começar dando nome ao sistema. O sistema tem um nome, chama capitalismo. Então você dizer que é contra o sistema e contra tudo isso que está aí só te faz um jumento. Você tem que saber como é o sistema, como o sistema opera. O nome do sistema é capitalismo. Perfeito? O problema é o capitalismo. O sistema tem um nome.
Vamos tentar agora entender alguns elementos dessa crise. Eu creio que o mais interessante, embora a América do Sul esteja pegando fogo, seja realmente a Europa, gente. Por que a Europa? Cara, porque a Europa está se sacrificando. As elites europeias estão se sacrificando em prol dos interesses dos Estados Unidos. Na Alemanha e na Holanda, isso é especialmente claro. A Alemanha está paralisada por uma mega super greve, porque os agricultores, em particular, perderam completamente a paciência com o governo entreguista deles. Os dois países, a Alemanha e a Holanda, Países Baixos, padecem do mesmo problema, o verdismo ongueiro. E a questão do verdismo ongueiro é um problema de fundo. Ele parte do pressuposto que existe capitalismo sustentável. Gente, não existe capitalismo sustentável. Sabe, isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque parte-se da ideia de que um sistema que busca crescimento infinito é possível em um planeta com recursos finitos. Vocês entendem que a Terra não incha, ela não vai engravidar, ela não vai crescer como se tivesse um fermento? Então, o planeta é finito. Nenhuma suposta ciência, como a economia liberal, né, pode, ao mesmo tempo, dizer que está fazendo ciência a partir de pressupostos que são absolutamente anticientíficos. Certo? Trabalhe como se os recursos fossem infinitos. Como assim? A mesma coisa de você querer ser engenheiro, parte do pressuposto que a gravidade não existe. Aí fica difícil, né, camarada? A gravidade existe. É o ponto básico do trabalho de qualquer engenheiro. E os recursos são finitos. Não é só disputa por esse recurso. A natureza do recurso é finita. Se você diz o contrário, você está mentindo. Então, a economia clássica, ela parte da ideia de que os recursos podem ser considerados como sendo infinitos. Não são. Certo? Bom, de toda forma, qual que é a questão aqui? É como se a gente imaginasse um mundo onde houvesse 1000 maçãs e somente 1000 maçãs. Não tem maçã plantada, é só 1000. E aí você dizer que, gente, é possível produzir infinitamente tortas. Você sempre pode aumentar a produção de tortas de maçã, tá? É óbvio que não pode. Se as maçãs são finitas, as tortas de maçãs também são finitas. Então, o objetivo da economia é crescimento infinito, cara. Isso é um objetivo irrealista. É um objetivo estúpido. Certo? Não dá para ter crescimento infinito. Vai crescer o resto da vida? Não vai. O planeta está esgotando os seus recursos naturais. Alguns já estão esgotados. Então não existe capitalismo sustentável. Dizem, meu Deus, existe o capitalismo verde. Não existe capitalismo verde. Não existe desenvolvimento sustentável, não existe capitalismo sustentável. Não existe nada dessa bobagem. Entendem? Isso tudo é mentira. E aí você fala, gente, vamos fazer o seguinte aqui na Inglaterra. Vamos criar taxas muito elevadas para carro, para as pessoas usarem mais o transporte público. Você está querendo ferrar os pobres donos de carro. Alemães, as casas não são suficientemente sustentáveis. Quem não conseguir fazer uma casa sustentável, infelizmente, vai ter que morar na rua. Então eles estão sacrificando a classe média, sacrificando as pessoas pobres por conta de objetivos irrealistas, para ganhar mais dinheiro vendendo carro verde, para ganhar mais dinheiro fazendo casas verdes. O que eles estão fazendo é retirar a propriedade, a posse e o conforto das pessoas para que elas sejam obrigadas a consumir coisas mais verdes, ou seja, dar lucro para o sistema. Com a desculpa de, isso vai resolver os problemas da Terra. Gente, o problema da Terra é só capitalismo. Quer resolver os problemas da Terra? Ambiental, social, econômico, distribuição. Acaba com o capitalismo. Não adianta ficar mexendo, perdendo tempo com perfumaria. A perfumaria não vai resolver. O que vai resolver é pôr fim ao sistema capitalista. Ele que é a causa. Não adianta ficar atacando consequências. O que é necessário ser atacado são as causas. E as causas do problema
estão diretamente relacionados ao sistema capitalista, à desigualdade, ao acesso desigual aos recursos que são produzidos. Esse é o problema. Lá atrás, nesse vídeo, nós discutimos muita coisa sobre Roma. E muitas vezes eu falei em outros vídeos que a gente não discute moral, mas a gente não discute moral comezinha. Como assim? As elites do sistema capitalista são hipócritas, são asquerosas e são abjetas. Cara, os túneis encontrados em Nova York, as sociedades do tipo Monte Pelerin, encontros como o de Davos são reflexos de uma elite doente. Milei, Noboa, a ditadorzinha do Peru, Bozo, Temer, Fernando Henrique Cardoso, Trump, Biden, Annalena Baerbock, é tudo efeito. A causa é mais profunda, é uma elite que simplesmente despreza o povo. É uma elite que não tem conserto. É a mesma elite que criou os neopentecostais, que criou o Estado Islâmico, que criou o Estado de Israel. Tudo isso é criação deles. O mundo é um problema deles. Correto? Então, não é possível solucionar os problemas do mundo com os causadores dos problemas do mundo ditando regras. Simples assim.